Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente continua aqui com a nossa Semana Brasileira de Enfermagem. E hoje a gente tem uma palestra muito especial que a gente estava aguardando. A diretora do Corém vai falar para a gente hoje. Aqui a gente está com a professora, a enfermeira Cristiane Bernardo, diretora do Corém RJ, que vai falar sobre essa palestra, esse tema muito importante para a gente, que é esses desafios que a enfermagem vem passando, esses tempos nebulosos. Lembrando a vocês de deixarem as dúvidas ou comentários aqui embaixo do vídeo, curtir aí, né, caso você goste, e também colocar aí a cidade e o estado de onde você está assistindo a gente. Não esqueçam de assinar a lista de presença, ela vai ficar 48 horas depois da liberação desse link, para vocês terem a certificação do evento. Então, muito boa tarde, querida diretora, ou bom dia, boa noite, mas a gente está gravando aqui, boa tarde. Agradeço muito por ter aceitado o convite meu da professora Cláudia. Pode ficar à vontade, a palavra é com você, a gente se sente lisonjeado pelo seu tempo, viu? Obrigada, Jorge. É um prazer estar aqui. Eu que me sinto uma privilegiada de poder ter esse minutinho com vocês, de conversar com vocês. Eu costumo dizer que as minhas aulas, as minhas palestras não são, na verdade, um monólogo, elas são diálogos, apesar de ser através de uma tela, vocês assistirem posteriormente, mas eu gosto de conversar sobre o trabalho, principalmente quando ele é exercido no espaço da enfermagem brasileira não todo, mas nesse recorte aqui é a enfermagem fluminense, que é a enfermagem que eu represento. O tema da palestra, da aula, é trabalho da enfermagem em tempos nebulosos na nossa sociedade. Por que a gente fez questão de fazer esse recorte da nossa sociedade? Porque nós somos, a categoria de enfermagem, nós somos uma amostragem da nossa sociedade. A gente costuma dizer ou repetir chavões do tipo que a política não tem ninguém que preste, todos os políticos são corruptos, os políticos não têm éticas. E aí eu gostaria de começasse a nossa fala falando no nosso contexto nebuloso sociopolítico-cultural. A primeira coisa é que não existe ninguém sem ética. Esse discurso de que fulano não tem ética, Beltrano não tem ética porque ele rouba, ou porque ele não respeita o espaço que está, ou porque ele é sem educação. Nada disso, na verdade, é aceitável pelos grandes pensadores de ética e de moral. O que acontece é que a ética ela é um comportamento que é aprendido. Então, vai depender muito dos meios sociais que você convive, vai depender muito do seu núcleo familiar, do seu gênesis familiar, porque esse é o seu berço da ética, para que essa ética seja traduzida na moral. Vamos dar um exemplo assim prático disso. Existe um grande filósofo, né, que é muito estudado, que é o Cortella, que ele diz que a ética é o conjunto de valores e princípios que utilizamos para escolher as 3 grandes questões da vida. Ou seja, Cortella, segundo os estudantes da ética, bioética e moral, Cortella achou a pólvora, descobriu a roda, que ética é o dilema, e você conseguir ter a paz entre o que eu quero, eu devo e eu posso. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. E a gente que vive em sociedade, porque desde os primórdios o ser humano é um ser sociável, a gente lida com esse dilema todos os dias da nossa vida, 24 horas por dia. O problema é que todos esses fatores, eu quero, eu devo, eu posso, eles estão norteados no nosso psiquê, estão norteados, estão guardados na nossa gênese, no que a gente foi treinado desde pequeno. Existem vários gatilhos emocionais, existem vários estudos que nos mostram isso no meio social, como, por exemplo, alguns anos atrás, você estivesse no auditório, num cinema, existiria um grupo de pessoas que estariam fumando lá dentro, no auditório, e o outro grupo não estaria fumando. E aquilo não era considerado antiético ou amoral, era simplesmente um comportamento de alguns e um comportamento de outros. Depois, começou-se a precisar a ter uma plaquinha dizendo que naquele recinto fechado tinha um cigarro com uma tarja no meio dizendo não pode fumar aqui. E aí as pessoas que estavam com esse comportamento reprovado socialmente começavam a se sentir mal e pararam com esse tipo de comportamento. Hoje em dia, na nossa década, não precisa mais dessa plaquinha, porque qualquer pessoa que vive em sociedade sabe que você não pode fumar dentro do ambiente fechado.
dentro de uma aula, dentro de um teatro, dentro de uma igreja. As pessoas vão sair, vão fumar e vão voltar. Então, a ética, ela foi, esse conceito ético, esse conceito moral do que é reprovável, do que é aceito, foi assimilado. Outro exemplo que Cortella gosta muito de dizer é a questão do cinto de segurança. Nós tivemos, na década de 80 para 90, um boom de campanhas favorecendo ou estimulando o uso do cinto de segurança. Para que isso fosse feito, além das campanhas, foi dado um peso, foi dado uma penalidade, que eram as multas. Quem não usasse o cinto de segurança carregaria a multa. Bom, eu tenho 44 anos, e se você é meu contemporâneo, se você tem a minha idade ou é um pouco mais velha que eu, você vai lembrar que a gente, na nossa idade de criança, não se tinha essa cadeirinhas, não se usava tanto o cinto de segurança. Eu chego a achar para a gente, se meus pais fossem me criar hoje em dia, com certeza o conselho tutelar já teria aprendido o papai, tadinho, porque papai tinha, à época, eu lembro bem disso, quando eu tinha lá os meus 7 anos, um fusquinha verde, que a gente chamava ele de abacate. E eu adorava o abacate, e aí o fusquinha, ele tinha tipo uma soleira na porta, né? E papai no bairro andava com a gente na soleira, segurando na janelinha, olhando do lado de fora da porta do fusquinha, e aquilo era um dos momentos mais legais da minha infância. Papai, com certeza, não tinha o conhecimento do perigo que estava nos expondo, e nem a gente sabia. Hoje em dia, se alguém ver isso, o conselho tutelar vai vir em cima e vai pegar a criança, porque se foi absorvido, se foi aprendido que isso é um erro, e que tem que usar cinto de segurança, que tem que usar cadeirinha. Hoje em dia, eu e você entramos no carro e automaticamente a gente já passa a mão no cinto e passa o cinto, porque nós aprendemos esse conceito através da ética e da moral social, que é necessário colocar o cinto de segurança. A multa continua valendo, mas não é a principal motivação que me leva a usar o cinto de segurança. O problema é que isso pode ser definido através do modular, do exemplar, e definido através de vários princípios da sociedade, sendo eles religiosos ou não. Apesar de que os estudiosos também dizem que os exemplos religiosos são os que mais cavam dentro da gente e mais são internalizados, porque geralmente eles são aprendidos desde a infância no contexto social familiar. Quero fazer uma pausa aqui, você que está assistindo essa aula, a gente tem uma palavrinha-chave aqui embaixo, que é trabalho. Então, para você que está assistindo, que precisa da certificação e quer certificação e vale a pena ter a certificação para a sua vida profissional, clica na palavrinha-chave que vai te direcionar para o link da inscrição. E aí a gente transforma, voltando para a aula, a gente transforma nesses nossos 3 grandes dilemas do quero, posso e eu devo, que tem a ver com a ética, a moral e o caráter que nós carregamos dentro de nós. Às vezes, o que para o meu contexto, para o meu meio sociofamiliar é amoral ou imoral, para você isso pode ser completamente moral. A gente vive num mundo globalizado, um mundo que eu pego um celular, falo daqui com a China, falo daqui com a rua de trás, e posso ficar atemporal, que é o caso dessas aulas, que estou falando agora, nesse momento, em pleno século XXI, com um grupo de pessoas que estão vivendo nesse contexto, nesse conceito, mas que passarão anos, décadas, e quem sabe séculos, né? A gente não sabe como é que vai ser a internet, como é que vai ser as nossas vidas, que essa aula vai estar falando em um outro contexto socio-moral e cultural. Antigamente, hoje em dia, por exemplo, existem sociedades que não é amoral ou imoral casamento do homem com várias mulheres. Na nossa sociedade, isso é bigamia. Existem sociedades que não é moral ou imoral o pai vender a sua filha menor por camelo, trocar por camelo. Aqui na nossa sociedade seria um absurdo. O problema, e aí eu quero entrar no nosso foco direto em relação ao trabalho, é que existem 2 tipos de ética, né, que eu estou falando desde o começo. A ética familiar, a ética primária, a ética social, a ética que eu fui criada e gerada, e a ética no trabalho. Quando eu chego no ambiente de trabalho, não é mais os princípios e os valores que eu trouxe da minha ética e a minha moral familiar, onde eu fui injetado desde o meu nascimento e até antes dele, porque também existem pesquisas que
A gente recebe carga emocional desde o ventre das nossas mães, e essas cargas emocionais já são futuramente traduzidas em valores. Só que nesse momento, eu tenho um recorte, eu tenho uma barreira com a minha ética profissional. Eu chego num ambiente, por um exemplo, hospitalar, que o que vai nortear as minhas ações, que na verdade é a moral ela é o resultado da ética que eu carrego dentro de mim. A moral, na verdade, são as minhas ações. A ética é o conjunto de princípios e valores de uma pessoa que serve para orientar as suas condutas. Já a moral é a prática das suas condutas. E aí eu chego no ambiente de trabalho, como eu estou dizendo, e onde a minha ética vai ter que ser traduzida de uma forma moral, respeitada por um código de ética profissional. As grandes empresas multinacionais, elas têm um código de ética muito rígidos, onde elas querem literalmente padronizar e uniformizar os seus funcionários. Justamente por quê, minha gente? Porque o nome já diz, elas são grandes multinacionais, ou seja, são empresas que têm funcionários de várias nações, que estão trabalhando em vários setores e, às vezes, no mesmo setores, pessoas de vários contextos sociocultural. Então, é necessário que, para a moral delas, ou seja, o comportamento delas, seja regrado por uma única ética. Ela pode sim achar, ela pode sim ter o juízo, a razão, o pensamento sociocultural dela de um jeito, mas a tradução disso vai ter que ser unificada numa régua que se chama moral. Entre todos ficam iguais. E aí, nesse recorte, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho em enfermagem. Nós temos pesquisa, essa pesquisa que está aqui do lado do reservatório do Corém, São Paulo, que diz que 53% da enfermagem afirma ter adoecido mentalmente devido à sobrecarga de trabalho. Ou seja, 53% é mais da metade. As pessoas têm adoecido justamente porque nós, quem somos? O Observatório do COFEM fez uma pesquisa junto com a Fiocruz, falando do perfil da enfermagem brasileira. E nesse relatório, foi muito rico até essa pesquisa, e muito bem feita, a duas mãos, né, tanto pela Fiocruz quanto pelo sistema Corém-COFEM, diz que nós somos quase 80% de mulheres na categoria de enfermagem, nós somos negras ou pretas, né, hoje em dia é mais usado como pretas, arrimos de família, solteiras e com uma ascensão cultural, ou seja, o nosso perfil é que a maioria dos enfermeiros no Brasil são mulheres e são as primeiras graduadas da sua família, que é bem o meu caso. Eu sou sou a quinta filha de um casal onde meu pai era motorista de ônibus, minha mãe merendeira, e os dois não tiveram acesso ao nível superior. Com muito orgulho, estudei a minha vida inteira em colégio público e estou, hoje em dia, sendo diretora da segunda maior autarquia do país. Isso quer dizer o quê, gente? A enfermagem é muito rica. Se tem uma das coisas que eu mais admiro na enfermagem, é que nós somos uma das poucas profissões que nos permite essa ascensão cultural e profissional de forma escalonada. A enfermagem é possível que você comece como uma auxiliar de enfermagem, não que isso seja nenhum demérito, mas hierarquicamente uma pessoa que tenha menos acesso ao estudo e a cargos de liderança, e você consiga escalonar a sua profissão, chegando até um pós-doutorado e um doutorado, se assim você tiver força de vontade, desejo de querer crescer. Isso é muito rico, mas também tem um peso cultural muito grande, porque também nós somos uma das poucas profissões que já somos inseridos no mercado de trabalho em cargos de chefia, como, por exemplo, você pega um aluno de graduação, que até hoje ele está na condição de acadêmico aluno, a palavra aluno vem do grego e quer dizer ser sem luz, é isso mesmo, quer dizer que o aluno está no escuro, é por isso que ele precisa de uma preceptoria nos estágios, por exemplo. E aí, no outro dia da colação de grau, ele foi lá, tira o Corém, e ele vira enfermeiro e vai ser colocado no contexto de trabalho, onde tem o tal do código de ética, que eu estou dizendo, para liderar uma equipe de 30 pessoas. Uma pessoa que até ontem era liderada totalmente, era um ser sem luz e não poderia tomar nenhum tipo de decisão sozinha, precisava de um preceptor. Hoje ele chega para liderar e ser supervisor de uma frota, de um contingente que está na linha de frente, por um exemplo, contra o Covid, como aconteceu.
E isso traz uma sobrecarga muito grande nas costas desse enfermeiro, porque nós não temos, infelizmente, no nosso Brasil, ou felizmente, é um assunto de outra aula, porque são várias vertentes, mas nós não temos tempo para aprendermos a liderar na enfermagem. A gente sai do aluno para a liderança. E isso é uma sobrecarga de trabalho absurda. Entre outras, o dimensionamento, que ainda é muito ruim no Brasil, os escalonamentos, nós não conseguimos ter um técnico de enfermagem que consiga fazer as atribuições somente de técnico, não conseguimos ter um enfermeiro que consiga fazer as atribuições somente de enfermeiro, que é de gerenciar e liderar uma equipe, e auxiliar, que são poucos ainda, mas ainda nós temos, fazendo funções que não os cabe legalmente, porque a gente tem um contingente muito pequeno. E isso é uma sobrecarga absurda em cima da enfermagem nacional e também fluminense. E por causa disso, um dos pontos que o COFEM lançou foi essa campanha Abraça a Enfermagem. Nossa vida é cuidar, mas também precisamos ser cuidados. Essa campanha foi lançada pelo COFEM um pouco depois do auge da pandemia, porque nós tivemos uns números absurdos de técnicos, enfermeiros, auxiliares que perderam a sua vida na Covid. Nós temos marcos, assim, registros dolorosos e vexatórios, que o país onde mais morreu técnicos, auxiliares, enfermeiros por Covid-19 foi o Brasil. E isso não precisaria ser assim se tivéssemos tido acesso à vacina em tempo hábil. E aí, para além disso, pior disso, nós que não morremos da Covid, estamos sequelados pela Covid, porque perdemos pessoas muito próximas, e aí vai ter um testemunho, assim, a minha mãe faleceu de Covid, possivelmente porque ela se contaminou de mim. Eu peguei Covid, fiquei internada, eu tenho 2 filhas, Florence e Ana, é isso mesmo, são 2 filhas, Florence e Ana, e vó, né, apesar dela estarem com a babá e tudo, mas quando eu internei, minha mãe pegou as crianças para ficar e elas estavam assintomáticas, e no mesmo hospital, no mesmo dia que eu tive alta, minha mãe foi entubada, e minha mãe não tinha tido vacina, eu adoeci, fiquei internada, mas por ter tido pelo menos uma dose da vacina, sobrevivi. A minha mãe não teve essa chance, esse privilégio. E a Cristiane é um personagem de várias histórias de vários enfermeiros, e fora aqueles que estão com sequelas físicas mesmo, comprometimentos graves de saúde que nós nem sabemos mensurar, porque a Covid é um advento novo para nós ainda. Isso tudo tem a ver com as nossas condições de trabalho, nesses tempos nebulosos, onde a política, muitas das vezes, tem gritado e tem falado e tem ofuscado a voz da ciência. Isso é muito, muito grave, porque independente da sua linha política, eu não estou aqui fazendo defesa de A ou de B, nós somos cientistas do cuidado. Nós estamos em formação constante como cientistas do cuidado. Seja você do nível médio, seja você do nível superior, você precisa entender, se você é da enfermagem, que a enfermagem é o cientista, nós somos o cientista do cuidado. E ser cientista do cuidado não é qualquer coisa, porque existe um momento onde aquele ser humano que é a nossa matéria-prima de trabalho não é mais alvo da medicina, porque não tem mais remédio, não tem mais tratamento para curar aquela pessoa. Existe um momento que o ser humano não é mais alvo da nutrição, porque não tem mais como calcular dieta para aquela pessoa, porque ela já não tem mais um corpo ali, mas mesmo assim, mesmo para aqueles pacientes fora de possibilidade terapêutica, ele continua sendo foco dos nossos cuidados. Até no último momento, no último suspiro de vida, ou até quando não há mais vida, quem prepara esse corpo para que a família dê a ele um enterro digno e de qualidade é a equipe de enfermagem. Então, isso nos traz uma responsabilidade gigante em defender a cada dia mais a cientificidade no meio das ações das políticas públicas de saúde. A gente ouve muito na nossa população hoje em dia, eu sou apolítico, eu não gosto de política. E aí eu queria fazer um apelo a você que está assistindo essa aula. Se você está nesse grupo, Sócrates dizia que existem 2 tipos de pessoas, as que gostam de política e as que são dominadas pelas que gostam. E se você escolheu ser da enfermagem, você precisa minimamente conviver bem com a política. Você não precisa gostar dela, não, mas você precisa fazer as pazes com ela, porque trabalhar na saúde e na docência, na educação, você precisa entender que as questões políticas estão completamente desenvolvidas, porque no final das contas, no apagar das luzes, quem vai decidir e deliberar
sobre as condições de saúde e de políticas públicas são os políticos. E é por isso que a gente sofre tanto. E aí o COFEM lançou, como eu estava dizendo, essa campanha, dizendo exatamente isso para a população. Nós estamos cansados, nós estamos exaustos. Então, se você vê um profissional de enfermagem, abrace esse profissional, dê valor a esse profissional, considere ele como seu verdadeiro herói, não é só aplaudir na janela. Nós precisamos de visibilidade. E a visibilidade para um trabalhador no contexto relacional de trabalho tem a ver com condições dignas de trabalho. É exatamente isso que essa campanha do Sistema Corém-COFEM vem dizer para a gente. E aí, voltando a falar nos contextos nebulosos da sociedade, não somente da enfermagem, a gente vive num dilema muito grande na nossa sociedade, minha gente. Nós estamos numa sociedade onde os deveres viraram direitos, onde os direitos pessoais estão acima do coletivo. É cada história que a gente para, você abre o jornal, ou você vê o seu smartphone, ou você abre o seu tablet, ou você lê um jornal, e você vê cada história. Gente, isso é possível, isso está acontecendo. E aí eu trouxe um recorte de uma reportagem do G1, que a chamada dizia exatamente assim: adolescente processa a mãe na Espanha por obrigá-la a trocar o celular pelo estudo. Adolescente de 15 anos denunciou a mãe por maus tratos e o caso foi parar na justiça espanhola e o juiz de Andaluzia, porém, salvou a mãe. Ou seja, de acordo com o jornal A Voz da Almária, a promotoria pediu uma pena de 9 meses de prisão para a mulher, além da obrigação para que ela pagasse os custos do processo penal. É literalmente a inversão de valores. Nesse caso, a mãe estava exercendo a função e papel de mãe, de educar. Quem não tem um filho adolescente ou criança no momento, tem que ter uma hora que tem que falar: ei, larga o celular e vem comer, chega de tela, agora a gente vai ter que estudar. E aí, esse adolescente se sentiu no direito de denunciar a mãe e, pasmem, o promotoria considerou, achou que a mãe era culpada e deu uma penalidade. A sorte é que a juíza revogou essa pena e disse que não, que a mãe estava salvaguardando a vida do adolescente. Mas o fato é, chegou no nível onde a sociedade está com os valores completamente invertidos. E aí vamos voltar lá no começo dos slides, o que eu disse para vocês em relação à moral e à ética, que a ética, nós temos 2 tipos de ética. A Gênesis, que vem da família, e ela se traduz em nossa moral, nossas atitudes, nossas ações, e existe a ética profissional. E aí que está o grande conflito. Quando nós vemos um profissional de enfermagem sendo antiético dentro do seu ambiente de trabalho, na verdade, ele é uma amostra da sociedade que está ali fazendo alguma coisa que é reproduzido no cotidiano da sociedade. Nós vivemos uma sociedade hoje em dia que a inversão de valores está tão grande que o certo virou errado e que o errado virou certo. E aí, esse cidadão, esse profissional, entender que ele está exorbitando, que ele está errando, está muito mais difícil, porque desde a nossa primeira infância, as crianças estão sendo metralhadas com um tipo de falta de ética, de maturidade, que depois, lá na frente, para ser aprendida a ética profissional, está muito complicado. E daí a gente consegue ver tantos processos e tantas judicializações na saúde. Esse dado que eu estou trazendo para vocês é da INSPER, e ele está dizendo aqui os números de processos em 2019 em relação a atendimentos a pacientes. E aí vem dizendo vários tipos de quantitativo, de porcentagem, né, de processos, mas eu gostaria de ressaltar aqui com vocês o 4º item, que é procedimentos. Número de processos por procedimentos ou falhas em procedimentos foi de 47,1%. E lá embaixo, vocês vão ver na tabela também, erro médico de 2,9%. Estou querendo destacar com isso. Esses procedimentos que foram quase 50%, diz muito de procedimentos de enfermagem, porque erro médico é a parte nessa tabela da INSPER. Então, nós estamos sendo muito denunciados por erros de procedimento.
E eu ouso dizer que a maioria desses erros de procedimento tem um link com a nossa falta de ética e comunicação e respeito com o nosso paciente. É lá aquele grande desafio da humanidade que eu falei no começo. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Nós ficamos muito tempo decorando 5 certos, que depois virou 9 certos, que agora já está 12, nem sei se tem mais de 12 certos. Só que não adianta eu decorar veia certa, leito certo, paciente certo, hora certa, medicação certa, tanto certo, se eu não trago dentro de mim uma ética certa e ajustável para o nosso conceito sociocultural. Não adianta eu aprender via certa de medicação, hora certa de medicação, se eu ainda não aprendi que para eu tocar no paciente, eu preciso bater na porta do quarto, pedir da licença, falar, seu fulano, seu ciclano, eu vou fazer a sua medicação, ela serve para... Eu posso garrotear o seu braço? Eu posso fazer isso? O corpo é do paciente, ele tem direito à recusa, apesar disso trazer algum mal a ele. A escolha não é minha, a escolha é do paciente. O que eu tenho que fazer é registrar e tentá-lo convencer cientificamente que aquele procedimento é o melhor a ele. Gente, Os Incríveis, vocês vão lembrar, né, do filme Os Incríveis, eles salvavam vidas, eles eram super-heróis, eles eram muito bons. E aí, eles foram processados no Incrível 2, nos Incríveis 2, o filme, não sei se vocês lembram, porque eles salvaram a vida de um senhor, mas ele ficou todo enfaixado, todo enrolado, e o cara queria se suicidar, e eles não deixaram ele pular da janela. E o cara fala assim, olha, eu não pedi para ninguém me salvar. Eles foram lá, me salvaram, e com isso eles tiveram que ficar invisíveis, perderam todo o brilhantismo e todo o glamour de serem super-heróis, porque eles estavam fazendo o que não foi pedido. Então, isso tem muito a ver com escolhas éticas. Respeitar o corpo do outro, respeitar a vulnerabilidade do outro. A sua dor não é a dor do outro, o seu limítrofe de dor não é o do outro. Então, nós precisamos mudar isso, para entender que o outro tem o direito ao respeito, ao corpo dele, independente da condição que ele esteja. E aí a gente tem, de novo a palavrinha-chave lá, tá? Trabalho. E aí a gente tem um grande conflito hoje, que eu imagino que seja no nosso mundo social, tanto no conflito no meio de trabalho, como no meio normal social, que é a exposição, o espetáculo ou a informação. Quanto vale o mico? A gente está numa sociedade hoje que se expor, mostrar o que está acontecendo é mais importante do que viver o que está acontecendo. Hoje em dia, não basta eu comer uma maçã, eu tenho que tirar foto da maçã mordida, botar um filtro ali e colocar, que mordidinha de maçã gostosa. Hoje em dia, não vale só a pena eu ir na festinha da escola da minha filha e assistir ela cantar a musiquinha dos Dias das Mães. Inclusive, isso é uma coisa que me irrita, né? Eu não consigo nem assistir mais, agora tem que assistir através da tela, porque é tanto braço na sua frente com o celular esticado, que as crianças não conseguem mais fazer o contato visual com as mães que estão lá assistindo, é só através de uma tela. Tudo ficou muito, eu preciso publicar, eu preciso de posts, eu preciso de imagens, e aí eu trouxe isso como exemplo, que aconteceu alguns anos atrás, que à época nem tínhamos tanta mídia social, redes sociais, era mais a questão televisiva, que foi a questão do sequestro da Eloá, que teve esse trágico fim, justamente pela exposição. O sequestrador via a tempo real tudo que a polícia pensava em fazer ou não pensava em fazer, porque a grande mídia estava cobrindo, porque naquele momento o que estava sendo mais importante era transmitir o que estava acontecendo e não necessariamente resolver. Bom, eu não vou nem entrar no mérito da apresentadora, apesar de ter colocado aqui do lado, mas eu queria falar conosco sobre o tema dessa aula e dessa palestra. Diz que é o trabalho de enfermagem em tempos nebulosos da nossa sociedade. O que a repórter fez foi uma escolha? Sim. Foi um erro? Eu julgo que sim. Mas ela só fez o que a sociedade queria que ela fizesse. Ela só fez o que eu e você consumimos enquanto telespectador. Nós, e quando eu falo nós, eu não generalizando, tá? Nós, no contexto
social e cultural, nós todos ficamos vidrados na frente da televisão para ver o que ele ia fazer com a menina. Se ele ia matar de fato, se ele ia bater, se ele ia pedir comida, se ele ia aparecer na televisão, se ele ia aparecer na janela. E isso motivou. Gente, a mídia vende o massacre, a mídia vende o sangue escorrendo nas páginas de jornal, porque é isso que a sociedade consome, é isso que a sociedade vê. Nós, na época da vacinação de Covid, nós vacinamos o mundo. O mundo. Se hoje em dia o mundo, o planeta Terra, está podendo ficar sem as máscaras, podendo voltar ao seu cotidiano normal, se podemos ter auditórios cheios para aula, para palestra, ônibus cheios, porque nós, da enfermagem, vacinamos o mundo. Mas aqui no nosso contexto, por exemplo, no nosso regional, o que teve de fake news e o que teve de denúncia de tal da vacina de vento, de tal que a enfermagem está aplicando só vento, que a vacina vai virar, quem toma vacina vira jacaré. E as pessoas consumiam isso, porque é do ser humano, infelizmente, comprar o desastre, comprar a dor, do que comprar a vitória. Um erro nosso ganha lente de aumentos, enquanto nossos acertos, com certeza, perdem o valor perante uma sociedade tão corrompida e tão individualista. Nesse momento, no caso dessa menina, o que era mais importante era saber o que está acontecendo e não necessariamente resolver esse problema. E aí se esbarra hoje em dia em nós, conosco, e exatamente por isso o COFEM lançou uma resolução que é a 554 de 2017, que trata especificamente sobre o comportamento da enfermagem nas redes sociais. Hoje em dia, não é mais o que eu acho ético ou antiético postar. Hoje em dia, nós temos uma resolução, que ela é bem curtinha, mas é muito específica, que diz exatamente o que é possível, o que é, legalmente falando, ideal que a enfermagem poste ou não. O certo é certo, o errado é errado, mesmo todo mundo esteja fazendo. Olha, esse slide, para mim, gente, é lamentável. Dentro do centro cirúrgico, a equipe inteira, na segunda foto, vocês vão ver, postando, virado literalmente para fazer uma foto, inclusive até os que estão até em ato cirúrgico, né? Não sei se você vê que o auxiliar ou o cirurgião primário vira para ver como é que está acontecendo a foto, enquanto está o paciente lá anestesiado, o paciente precisando de cuidados, e é por coisas assim que a gente começa a ter um monte de processo, que foi esquecido material dentro do paciente, teve uma contaminação na cirurgia, porque nesse momento é mais interessante eu mostrar e provar o que eu estou fazendo do que, de fato, a importância do que eu estou fazendo. E aí a resolução 554 diz: a exposição da imagem do paciente para divulgação somente é permitida com expressa autorização, e preste atenção no segundo parágrafo, isso é o que mais me chama a atenção. Mesmo autorizado, isso não pode lhe trazer consequências negativas. É vedada a violação de sigilo profissional. Ou seja, aquelas fotinhas do antes ou depois, comparação, veja como ficou. O paciente, mesmo assim, tem o direito, mesmo assinando o termo, autorizando, de depois, na justiça, requerer os seus direitos da sua imagem. Porque ele pode alegar que ele foi violado, ele autorizou o uso de imagem, mas para a questão científica e não para ser posto nas redes sociais, ainda por cima de uma forma vexatória. Ele tem esse direito. E aí ele pode entrar tanto na esfera de um processo ético, da categoria responder eticamente, inclusive chegando até as esferas de perder o seu registro, mas também na esfera civil-criminal, com injúria, difamação, disseminação de ódio, violência, racismo, são coisas que estão norteando o imaginário da internet, mas que o sistema Corém-COFEM não aceita e não vai aceitar, e estamos de frente disso. Na nossa experiência, no nosso regional Rio de Janeiro, gente, nós temos muitas denúncias, que chegam por meio de fake news ou por meio de injúria e difamação em rede social. Hoje em dia, pelo Supremo, isso já é aceitado como prova testemunhal. Trouxe para vocês aí essa foto foi um recorte de um processo ético, não é do Rio, a gente tenta não trazer do nosso regional, né, porque para mostrar imparcial e sigilo e tentar desconfigurar, mas dá para vocês perceberem que a equipe está dentro de uma ambulância, e tem uma vítima que está com CAD, headblock, está pranchado, então uma vítima de acidente, e a gente sabe que isso é o quê? Vermelho, tanto que ela está tripulada por uma médica, uma enfermeira e uma técnica, e elas optaram parar
o atendimento para tirar uma foto. Isso foi um processo e elas perderam o registro profissional delas por omissão de socorro. Porque, nesse momento, elas omitiram, elas terceirizaram, secundaram o socorro para poder fazer uma autopromoção da imagem nas redes sociais. E se vocês repararem no finalzinho da foto, tem ali, 33 curtidas. Isso quer dizer que dessas 33 curtidas foram questionadas e foram averiguadas os profissionais de enfermagem que curtiram, comentaram ou compartilharam essa imagem também responderam processo ético, porque na 554/2017 diz que quando você compartilha, curte, ou você não é nem o autor da fake news, o autor da injúria, o autor do desagravo em relação ao serviço de enfermagem, mas você, enquanto enfermeiro técnico auxiliar, você tem que zelar pelo bom nome da profissão. E uma vez que você curte, compartilha ou divulga essa imagem, você se transforma em coautor e tem dosometria e pena para isso também. E aí, para a gente encerrar, eu preciso fazer um recorte um pouco, porque a gente falou tanto, né, da nossa sociedade, de como a nossa sociedade está vendendo a imagem do outro, independente se isso fere ou não os meus princípios éticos, que a ética é trazida da família, e que as famílias estão muito frágeis, as famílias não estão, a questão de direitos e deveres, papéis sociais, está sendo muito questionado, está sendo muito vulgarizado na nossa sociedade, e que isso tem um choque quando entra no ambiente de trabalho, onde o nosso principal medo, quando a gente instaura um processo ético, é para evitar imperícia, imprudência e negligência. O primeiro foco de um processo ético, gente, é disciplinar, é educativo, é pedagógico, não é para cercear o direito de ninguém a exercer a profissão, é pedagógico, porque a gente precisa unificar as falas dos nossos pares para que tenha um bom trabalho, um bom exercício de enfermagem. O problema é que essa enfermagem também tem sofrido tempos nebulosos nos nossos direitos trabalhistas. Segundo a Organização Internacional de Trabalho, trabalho digno, trabalho ideal, você tem que ter igualdade de oportunidades e combate contra a discriminação. A nossa lei Magno, que é a CLT, que é a Carta de Trabalhadores, nossa certidão maior, nossa chancela do direito ao trabalhador, diz que você não pode tratar trabalhadores iguais com condições de trabalho diferenciadas. E no Brasil, o trabalho de enfermagem é um trabalho muito massacrado e muito desvalorizado há anos. Está aí posta a questão do nosso piso salarial, que já estava desde a década, bem antes, mas que foi, a primeira votação foi na década de 80, e a gente lutando por isso, conseguimos agora que isso sim virasse lei, desde agosto do ano passado. Essa lei foi questionada pelo Supremo com uma liminar. Liminar não tem força de lei. Liminar pode ser cassada a qualquer momento. A lei não foi cassada, a lei está sob liminar, mas ela é válida desde agosto do ano passado, e agora tivemos mais uma vitória, porque a liminar pedia fonte de custeio. Foi provado, foi mostrada a fonte de custeio, e mesmo assim a liminar ainda não caiu. Não precisava esperar agora até o dia 18, que é o prazo máximo que o presidente da República em exercício, que é o Lula, assine, né, o que foi votado pela Casa, para da fonte de custeio, que passe pela ministra Anice para que ela possa realmente regulamentar. Não precisava, porque liminar pode ser cassada a qualquer momento, mas estamos entendendo que o Barroso está esperando que isso seja oficializado, assinado, para que o piso de fato venha para o bolso do trabalhador. Mas o que nós temos um receio é que, apesar disso tudo, por uma questão imoral ou amoral, né, de falta de responsabilidade com esses trabalhadores, o patronal privado ainda assim não queira respeitar o piso salarial. Isso é um absurdo, isso é um tempo nebuloso para a jornada de trabalho, porque as relações de trabalho, está lá pela OIT, a principal, a primordial, é quando eu remunero o trabalhador de uma forma digna para que ele tenha uma vida com qualidade. E o salário de enfermagem praticado no Brasil hoje em dia está longe disso. A segunda é a jornada de trabalho, que é o segundo grande pilar para que o trabalhador tenha condições dignas de trabalho. Nós não conseguimos ainda a votação das nossas 30 horas. Existem vários estudos que dizem que as 30 horas não é uma benesse, não é um favoritismo à enfermagem, sim uma questão de justiça e seguridade ao paciente.
Porque uma vez que eu não consiga diminuir, reduzir essa jornada de trabalho para o mínimo aceitável, a gente expõe esse paciente a um erro de imperícia, imprudência e negligência. Uma vez que nós não temos uma boa remuneração, as pessoas saem de um plantão para o outro e não conseguem respeitar nem a jornada de 24 horas de trabalho, que é, no nosso estado, a lei máxima de tempo de trabalho. E a igualdade de tratamento e condições de trabalho. É muito triste, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, nós irmos em fiscalização, em ex-ofício, ou fiscalização padrão, e nós não temos, por lei, essa competência, jurisprudência, de fiscalizar questões trabalhistas. O Conselho Regional de Enfermagem nunca irá num hospital, por exemplo, para poder ver a questão se está cumprindo o piso ou não, se está cumprindo a jornada de trabalho ou não, se tem algumas coisas que são da lei trabalhista, isso é sindical, mas nós entendemos que isso tem a ver, sim, com o exercício profissional, uma vez que nós não somos máquina. E aí, quando você não dá condições mínimas de trabalho para aquele enfermeiro, para aquele técnico, para aquele auxiliar, você está expondo ele a um risco de imperícia, imprudência e negligência. E isso vai custar a vida do cidadão que está no leito na mão desse profissional. E aí, toda vez que nós vamos e nós vemos algum tipo de uma questão arbitrária e esdrúxula, a nossa fiscalização, sim, sinaliza para o Ministério do Trabalho, sinaliza para a OIT, sinaliza para a Anvisa, para qualquer órgão que seja da sua competência. E aí nós pedimos, isso é legal, nós entramos com amigos curiae no processo. Amigos curiae é um termo judiciário, quer dizer amigo da corte. Por exemplo, eu fui acionada junto com a fiscalização, porque o conselheiro ele é um fiscal nato. Ele não tem o papel, a atividade fim dele não é fiscalização, mas ele pode e deve fiscalizar junto com o corpo de fiscais, que no nosso caso são concursados, são os fiscais que são muito competentes e preparados para isso. E aí veio por ex-ofício uma fiscalização por erro de medicação, um exemplo, num hospital X. Chegando lá, a fiscalização vai com foco, certo? A denúncia é erro de medicação. Só que a gente vai fazer a fiscalização do erro de medicação, mas vamos aproveitar o momento para fazer a fiscalização padrão. Nós vamos ver, tem erro de medicação, mas existe a quantidade de funcionários ideal? O dimensionamento está correto? Não, não está correto. Opa, primeiro ponto, essa medicação foi feita errada porque possivelmente esse técnico, esse auxiliar ou esse enfermeiro estava fazendo serviço de 4. E ele é um ser humano, ele vai dar conta de fazer serviço de uma pessoa e de não 4. Segundo, a jornada de trabalho dele respeitava o horário de descanso? Opa, não respeitava. Era trabalhador diurno e noturno, não tinha tempo de descanso e de refeição, então ele possivelmente foi induzido ao erro pela gestão máxima, porque ele não tinha horário de trabalho. O Corém RJ vai conseguir multar a instituição porque ele não tinha o horário de descanso? Não, isso é lei trabalhista, mas a gente vai pegar a cópia do nosso processo e vai enviar uma cópia para o sindicato, vai enviar uma cópia para o Ministério do Trabalho, que hoje em dia não tem nem mais ministério, são delegacias, vai enviar uma cópia para o Ministério Público, e aí vamos nos oferecer para entrar como amigos curiae numa possível ação. Porque quem tem que acionar judicialmente seriam os órgãos competentes, sindicato, associação de trabalhadores, só que às vezes eles não têm o staff, não têm o jurídico, não têm a fiscalização, então a gente pode entrar como fosse uma testemunha, amigos da corte, amigos curiae para ajudar nesse processo. E o que a gente tem pego muito, ainda por cima na rede privada, é a igualdade de tratamento e condições. Isso fere a CLT, que diz que todo trabalhador tem o direito de ser tratado de forma igualitária. E o que a gente vê praticado hoje em dia, a gente, infelizmente, não sei se é a realidade de todo o Brasil, mas no estado do Rio de Janeiro, é entrada para uma classe de trabalhadores que são os profissionais prescritores e para o restante, para os outros, para o resto da saúde, né? E ali você não pode nem entrar. Quando você entra nesse hospital, a bolsa da enfermagem, ela é revistada. E a bolsa do outro trabalhador prescritor médico, medicamentoso, não é revistada. Mas por que isso? Isso é um crime. Crime contra o direito de ir e vir e é um assédio, porque eu posso, por exemplo, entrar na justiça dizendo que eles estão me acusando de uma coisa que eu não faço, que é roubo.
E tenho materialidade para isso, por exemplo, porque você está revistando só a minha bolsa, não revista a sua, é sinal que está desconfiando que eu estou roubando insumo do hospital e a outra categoria não está roubando. Refeições diferenciadas. Existe a comida para o grupo de prescritores medicamentosos e uma comida para o outro grupo de trabalhadores. Isso é inconstitucional, isso é ilegal. E nós estamos vivendo esse tempo nebuloso no exercício do trabalho da enfermagem. Não aceitamos isso. O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro diz não a isso. E toda vez que nós vemos isso, nós sinalizamos nos nossos relatórios, nós sinalizamos para os órgãos competentes e nós problematizamos e já temos, graças a Deus, algumas experiências positivas. Porque, antes de tudo, como eu disse, todos os nossos processos é caráter pedagógico e disciplinar. Existe uma cultura ainda que a enfermagem é o Severino da saúde, que a enfermagem é o faz tudo, que a enfermagem não tem dono, que a enfermagem é terra de ninguém, que a gente pode tratar assim. Não, não é. A enfermagem tem uma regulamentação que o rege, a enfermagem tem uma lei que o rege, Lei 7498, do exercício profissional, a enfermagem tem um código de ética, a enfermagem tem conselho de forte e tem o sistema Corém-Cofem para protegê-lo, e nós estamos de olho nisso. Então, esses tempos nebulosos são praticáveis, acontecem, mas nós estamos de olho e isso tem que mudar. Profissionalismo e ética. A ética, como eu disse, desde o começo, ela é um comportamento a ser aprendido. Mas quando eu entendo que eu sou um profissional da vida, quando eu entendo que a pessoa que está naquele leito, ou a pessoa que está no meu consultório de enfermagem, ou a pessoa que eu resgatei na rua de um acidente, ela não escolheu estar naquela condição ali de doença, mas eu escolhi ser o cientista do cuidado, eu preciso encaixar a peça no lugar certo para ela, para que ela possa ter esse cuidado. Nós fazemos parte de uma equipe multidisciplinar e multiprofissional. Cada um na sua função, cada um no seu protagonismo, cada um na sua especialidade, cada um na sua urgência e necessidade e individualidade, únicos no seu serviço e no seu fazer. Mas eu quero lembrar que quem cuida 24 horas por dia é a enfermagem. E quem faz a diferença nesse atendimento é a enfermagem. No momento que eu tenho ótimos prescritores medicamentosos, no momento que eu tenho ótimos enfermeiros prescrevendo cuidados de enfermagem, mas eu não tenho, por exemplo, um bom técnico, que é o meu Neymar, que é quem vai jogar a bola para o gol não acontece. Ou pode acontecer até um gol contra, de fazer aquela medicação errada, de prestar aquele cuidado de enfermagem errada, se o técnico não tiver cientificidade do saber e do cuidado. Então, nós temos que dar muito valor à nossa equipe, lembrando que a conduta de cada um depende do destino de todos, de todos. E aí, queridos, em tempos nebulosos da nossa sociedade, a enfermagem sobrevive, a enfermagem resiste, e vamos continuar resistindo. Eu sou muito esperançosa, eu tenho muita fé, e eu creio muito que nós estamos em tempo de mudança na enfermagem brasileira. Eu adoro Martin Luther King, e ele tem uma frase, que eu gostaria de terminar com ela, que diz que o que me importa não é o silêncio dos bons, o que me importa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. A enfermagem ficou muito tempo calada. Vocês lembram da figurinha? Que não podia falar, silêncio aqui, tem uma pessoa se cuidando, silêncio enfermagem. Hoje em dia, não. A sociedade pode estar entrando num turbilhão, onde nós estamos perdendo o que nós temos de principal e de melhor, que é o direito à vida, a valorização da vida. A vida tem sido muito banalizada, queridos. As pessoas brigam no sinal e atiram uma na outra. As pessoas não se matam porque perderam um iPhone. A vida tem ficado muito fugaz, tem perdido o valor. E nós, da enfermagem, trabalhamos para cuidar de vidas, valorizar vidas. Então, não me importa o grito dos maus. O que me assusta é o silêncio dos bons. E graças a Deus que a nossa enfermagem fluminense, a enfermagem do estado do Rio de Janeiro, primeiro precisou gritar muito, para que a nossa voz fosse ouvida e atendida. E agora nós estamos começando a falar de igual para igual,
não precisamos ser agressivos com outras categorias, não precisamos gritar mais, mas precisamos sim nos impor e falar que nós temos no nosso código de ética, nós temos a nossa legislação própria que nos assegura e nos garante um bom exercício profissional, livre de dano, imperícia e prudência e negligência. Muito obrigada a todos, espero ter contribuído com vocês nessa aula, e estou aberta, dispostas aí a qualquer pergunta que vocês tenham. No dia que eu tiver acesso aí, tiver um tempinho, eu respondo no chat. Muito obrigada, fiquem com Deus. Muito obrigado, professora Cristiane Bernarda, diretora do Corém RJ. Fantástica apresentação, tudo que eu acho que a gente precisava ter nessa semana, falando dessa parte da ética, da moral, de como que é importante a gente já conhecer as origens das pessoas, da cultura, e saber que existe uma moral, né, da parte disciplinar e da parte do trabalho, né, as instituições, a parte da legislação, o aspecto legal. Importante muita gente falar sobre isso, e chama muita atenção essa coisa também do trabalho, que é importante sempre estar avançando, né, Cristiane, para a gente sempre ter um pouquinho para ter a conquista lá no final ser maior, né? Então a enfermagem tem conseguido, chama muita atenção esse discurso que eu sempre uso também nas aulas de saúde coletiva de políticas públicas, que é importante a enfermagem conhecer o saber, né, ou saber o poder que tem, que é uma grande quantidade, uma representação alta na área da saúde, e também perceber uma frase que a professora Cristiane coloca, que é fantástica aqui, quando ela coloca que a enfermagem está presente em todos os momentos da vida da gente. Então, se hoje você está vivo, né, a frase marcante dessa palestra poderia dizer, além da palavra-chave, vocês não esquecerem, é que a enfermagem vacinou o mundo. E é uma profissão que não vai só sobreviver de aplausos, também precisa do reconhecimento de outras partes, não só reconhecimento social ou um reconhecimento de aplausos por merecer uma atenção momentânea, mas sim por ser valorizada, assim como todos os outros profissionais de saúde são, até porque está presente lá desde o nascimento, ou antes até do nascimento, até a morte. Então, assim, isso é muito interessante, essa palestra da professora Cristiane. Não esqueçam de preencher a lista de presença, ela vai ficar aí até 48 horas, e a palavra-chave, ela foi dita, né, foi escrita aí ao longo dos slides, e a professora também falou. Muito obrigado, professora Cristiane, pelo seu tempo, agradeço muito, e a gente fica muito feliz com sua contribuição. Eu que agradeço, é um prazer.